Olá, bem-vindo novamente ao canal de Macroeconomia e Finanças. A gente vai continuar agora a parte 2 do assunto microfundamentos, aula sobre microfundamentos, aqui do curso de Macroeconomia 2, no programa de pós-graduação em Organizações e Mercados, Economia Aplicada, da Universidade Federal de Pelotas, né? E agora, essa segunda parte trata sobre a teoria da empresa no modelo macro padrão. A gente começa aqui supondo que as empresas produzam um produto real Y, combinando trabalho N e capital K, de acordo com a função de produção que é descrita aqui pela equação número 1. Tá? Essa função de produção aqui, Y função de N e K. As hipóteses iniciais são que ambos os produtos marginais são positivos, mas decrescentes, que é uma hipótese muito comum aí em modelos de crescimento, enfim, na teoria da empresa também. E nós temos essas restrições aqui. Desculpe. A primeira delas é a produtividade marginal do trabalho, né? E a produtividade marginal do capital, ambas positivas. Tá? E aqui, a segunda derivada, a primeira derivada da produtividade marginal do trabalho, a segunda derivada da função de produção em relação ao trabalho, e aqui a segunda derivada da função de produção em relação ao capital, ou a primeira derivada da produtividade marginal do capital. E ambas as derivadas segundas, elas têm sinal negativo, então os produtos marginais são positivos, porém decrescentes. Equação 2 e equação 3. Tá? Os subíndices especificam as derivadas parciais, como já foi dito. Também supomos que os dois fatores, ambos os fatores, são complementares. Tá? Então, a derivada parcial, as derivadas parciais cruzadas, né, FNK e FKN, né, são positivas e são iguais, são idênticas. Então, os dois fatores são complementares. Você pode trocar a qualquer momento uma unidade de capital por uma unidade de trabalho. Tá? Ambos se complementam. Agora a gente vai considerar um conjunto de empresas perfeitamente competitivas que maximizam o valor presente dos lucros líquidos de seus sócios. A gente tem aqui uma equação, né, um somatório de prazo infinito. Aqui nós temos um termo de desconto, né, 1 divididos por 1 mais R, R é a taxa real de juros, elevado a um período, T. Né, e aqui nós temos nível de preços, novamente a função, né, essa função que está aqui, tá, a função de produção, né, então P vezes a função de produção, definida em capital e trabalho, menos a folha salarial, que é o salário nominal W vezes N, que é a quantidade de trabalho empregado, menos PI vezes IT, já vou descrever esse termo, e BPI IT ao quadrado. Tá? Levando em conta a identidade de acumulação, que é essa aqui, que é uma função de investimento. Né? O investimento no período T é igual ao capital planejado para o período T mais 1 menos o capital corrente já, né, definido no período T, mais a variação do capital. Tá? Aqui a gente tem os termos, né? IT, investimento bruto, P, o preço de venda do produto, PI, o preço de compra dos bens de investimento, W, o salário monetário, R, a taxa de juros real, e delta, que depois eu vou trocar para D. Tá? Aqui tem um pequeno erro aqui, que eu começo falando que a data de depreciação é delta, depois a gente troca para D, mas não tem problema, é fácil de compreender. Então a taxa de depreciação agora no início é delta, depois vai mudar para D. IKT e IKT mais 1 são os estoques de capital no período atual e no período seguinte. O subíndice T, períodos de tempo.
A cada ponto do tempo, o lucro líquido se iguala às vendas, P vezes Y, menos a folha salarial, né, que é WN, então P vezes Y, nível de preço vezes o produto, né, a gente assume que o produto é vendido, então vendas, e menos folha salarial, WN, salário nominal vezes a quantidade de trabalho empregado, menos os custos de compra dos bens de investimentos, que é PI, né? P é o preço dos bens de investimento, né, bens de produção, vezes I, que é o valor investido, né, menos os custos de instalação do capital, que é B, o parâmetro B, PI vezes I, né, que é esse termo aqui. B, PI vezes I ao quadrado. Tá? Desculpe. Quando a gente adota esse pressuposto de B maior que zero, que é a equação 7, as empresas estão incorrendo em custos de interrupção quando ajustam seus estoques de capital. Tá? Então, B, que é esse parâmetro aqui, que pondera esse termo, PI vezes IT, né? Preço do bem de investimento vezes IT, sinal negativo, elevado ao quadrado. Quando eu adoto o pressuposto de que B é positivo, eu estou dizendo, e tem um negativo antes, tem um sinal negativo antes aqui, né? Então B tem que ser positivo para continuar negativo esse sinal, né? Então eu estou dizendo que as empresas, elas pagam custos de interrupção, tá? Quando elas mudam os seus estoques de capital, quando elas compram capital, né? Ou trocam capital, elas têm custos de interrupção, né? Quando uma empresa, por exemplo, ela abandona um estoque de capital, troca um capital por outro, né? Ela tem um período de interrupção, né? Que é o período que aquele capital deixa de gerar produtos, né? Deixa de produzir, né? Então a empresa tem esse custo de interrupção quando elas ajustam seus estoques de capital. A forma funcional quadrática é a especificação simplificadora, que é essa forma funcional aqui, B, PI, I, T ao quadrado. Né? E essa forma simplificadora, funcional, diz que os custos de ajustamento aumentam proporcionalmente mais do que o montante de investimento realizado. Né? Então, os custos de ajustamento aumentam proporcionalmente mais do que o montante de investimento realizado, que é PI vezes I. Né? E os custos de ajustamento são mais do que proporcionais. Tá? Por isso que está elevado ao quadrado. Tal como mostrado na figura 1, que é essa aqui. Os custos aqui, né? E tem aqui o formato de uma parábola, né? Denotando aí a forma funcional quadrática, né? E aqui o investimento. Quanto maior o investimento, né? A gente tem esses custos de ajustamento que eles vão decaindo, depois atingem o mínimo e depois passam a subir. Tá? E a gente está supondo custos de ajustamento para o capital, mas não para o trabalho. Né? Então, o trabalho não tem custo de ajustamento, mas o capital tem. Então, quando a empresa compra, quando ela negocia o capital, quando ela adquire capital, alguns chamam alugar capital, né? Ela tem custo de ajustamento, mas o trabalho, quando ela contrata trabalhadores, não. Até porque o capital impacta mais no longo prazo, né? E o trabalho é uma variável mais de curto prazo. Né? Então, dada essa suposição, isso implica que as empresas sempre contratam a quantidade desejada de trabalho. Só que, apenas de modo gradual, elas vão fechar o hiato existente entre estoque de capital desejado e o estoque de capital contratado já presente na empresa. Né? Ela tem um estoque de capital, deseja um estoque de capital, aumentar o estoque de capital, então ela tem um nível de capital desejado e um nível de capital pré-existente. Né? E tem um hiato, uma diferença, né, entre esses dois níveis de estoque de capital. E esse hiato ele é gradualmente fechado, não é fechado automaticamente. Já no caso do trabalho, não. O ajuste é muito mais rápido. Né? A empresa contrata sempre a quantidade desejada de trabalho.
Só que antes de derivarmos esse resultado, é importante ressaltar, salientar que a macroeconomia padrão, incluindo este livro que eu citei no vídeo anterior, que é o livro do Scarth, né, trata o investimento de modo inconsistente. Isso é muito comum em livros de macroeconomia, tratar o investimento de modo inconsistente. Por quê? Porque os modelos geralmente ignoram questões de crescimento de mais longo prazo. E restringe a análise do investimento a períodos de tempo durante os quais o estoque de capital agregado fica fixo. Então, adota-se essa suposição de que o investimento é analisado em períodos de tempo nos quais o estoque de capital fica fixo, quer dizer, curto prazo. Então, o enfoque para o investimento é muito ainda curto prazista, ignorando que o investimento ele tem um caráter dinâmico. Quando ele é realizado, quando uma empresa investe, a despesa, né, que foi realizada para contratar um investimento, para comprar um investimento, para comprar o capital, desculpe, contratar o capital, essa despesa ela impacta na demanda agregada no curto prazo. Tá? Só que vai impactar quando o capital chegar, quando o capital estiver funcionando. Esse capital vai gerar retornos no longo prazo. Então, o investimento ele aumenta o capital no curto prazo, aliás, aumenta a demanda agregada no curto prazo, tá? Quando o gasto é feito, e ao longo do tempo, quando os prazos vão se sucedendo, né? Quando os meses vão passando, os anos vão se passando, esse capital contratado, adquirido, vai gerando retornos. Então ele impacta também no aumento do produto no longo prazo. Só que os manuais, muitos manuais, tratam apenas das questões relativas a curto prazo do investimento, que é o prazo no qual o estoque de capital agregado fica fixo. Dados os custos de ajustamento, até mesmo as propriedades individuais do capital ficam fixas em determinado ponto do tempo. Tá? Então, considerando os custos de ajustamento, mesmo as propriedades individuais do capital ficam fixas em determinado ponto do tempo nessa análise, que não é análise consistente, análise inconsistente, que está presente em vários livros. Né? Que é uma simplificação, na verdade. Não é que os livros estejam errados. Na verdade é que os livros adotam essa simplificação para fins didáticos. Essa suposição significa que a passagem do tempo é insuficiente para que os bens de capital recentemente comprados sejam instalados e utilizados. Só que a compra já afetou a demanda agregada, como eu falei, dentro do período de tempo estudado, que é o curto prazo. Por isso, embora a identidade de acumulação do estoque de capital seja utilizada pelas empresas individualmente, que é naquela etapa 1 que eu mencionei lá no vídeo anterior, né, para determinar um plano de investimento ótimo, essa identidade não é incluída como uma equação estrutural agregada na etapa 2, que eu também mencionei lá no vídeo anterior, as duas etapas que foram referidas no vídeo anterior. Tá? Então, a identidade de acumulação ela é utilizada pelas empresas na etapa 1 para fechar o plano de investimento ótimo. Só que na equação estrutural agregada, a etapa 2, que é mais de longo prazo, a identidade de acumulação não é incluída. Nós vamos considerar que o pressuposto de que os efeitos da demanda agregada do investimento são sentidos no curto prazo e também desconsideramos no mesmo período de tempo os efeitos da oferta agregada, do estoque de capital aumentado, ele pode ser justificado. Esse pressuposto pode ser justificado, desde que o investimento seja uma parcela significativa do produto nacional. Tá? Mas, por outro lado, for também uma proporção pequena do estoque de capital acumulado, quer dizer, se a razão I barra Y, investimento, proporção do investimento no produto, o peso do investimento no produto for bem maior que a taxa de depreciação. Tá? Vocês podem olhar um gráfico, né, para quem gosta de consultar livros de macroeconomia de graduação, no livro do Dornbusch, Fischer e Startz, né, Macroeconomia, que é um livro bastante antigo, esse livro tem, no capítulo sobre teoria do investimento, ele fala sobre, ele dá uns gráficos que mostram essa proporção pequena do estoque de capital acumulado e o investimento sendo uma parcela significativa do produto nacional. Eles tratam esses dois parágrafos aí como fatos estilizados.
quer dizer, como fatos presentes em vários países, como uma regularidade empírica, né? Então, essa justificativa que o Scarta aponta aqui, né, e que está presente em vários livros, né? Então, o fato dessa inconsistência existir pode ser justificada, porque corresponde a fatos estilizados, a fatos presentes, né, em várias economias. De qualquer forma, né, como o Scarta coloca, mantemos essa simplificação padrão. Vamos continuar tratando o investimento dessa forma. Então, modelando agora, temos um grande, né, peso do investimento no produto e um pequeno peso no investimento do estoque de capital pré-existente. Então, a gente tem aqui que a participação do investimento no produto é maior que a participação do investimento no estoque de capital. Porque o estoque de capital de um país corresponde a prédios, a máquinas, equipamentos, indústrias, infraestrutura, enfim, uma série de investimentos já realizados ao longo de vários anos, né, até séculos, né? E o investimento é sempre uma pequena parcela adicional desse estoque de capital. Já em relação ao produto, essa parcela, esse peso do investimento, do valor investido em relação ao PIB, né, é maior, claro, do que o peso do investimento no estoque de capital. Então, é colocado dessa forma, eu pego esse I aqui em cima do K, né, vou voltar lá para a identidade de acumulação, que está aqui, pego a equação 6, que é a identidade de acumulação, e jogo lá, né, naquela razão, naquela fração lá, que é essa aqui. A gente joga aqui em cima. Então fica I sobre Y, e aqui a identidade de acumulação dividido por KT. Fazemos as simplificações aqui, tá? Eu sugiro que quem esteja vendo o vídeo, né, e que queira efetivamente estudar o modelo, né, que tome notas, né, que pause o vídeo aqui e escreva, né, anote o modelo, né? O modelo é grande, não é pequeno, mas, né, para quem quer aprender não tem outro jeito a não ser o aprendizado ativo que o próprio já citado Dornbusch, Fischer e Startz recomendam, né? Já há muitos anos, em edições antigas do livro dele, ele falava isso. O jeito de aprender macroeconomia, economia mesmo, é com lápis, ou lapiseira, papel, borracha, né, desenhando os gráficos, fazendo anotações, né, revendo essas anotações, que é o jeito de se aprender economia, macroeconomia e micro também. E claro, resolvendo exercícios, de preferência exercícios de boa qualidade, exercícios da ANPEC, né, por exemplo, exercícios de concursos, né, que são exercícios de bom nível. E também exercícios de manuais tradicionais aí de macro e micro. Então, né, quem quiser, anota aí, né, vai pausando o vídeo, vai anotando, até para fazer essa simplificação, fazer os cálculos e tal, porque matemática e macroeconomia também não elas não são aprendidas passivamente. Você não vai olhar o vídeo e aprender macro, né? Você vai reter muito pouco do conteúdo se fizer isso. Então, né, anotem aí, pausem o vídeo e tomem notas. Aqui, I sobre Y menos I sobre K é maior que D, que é a depreciação. De novo, aqui eu comecei com D, com delta como depreciação, aqui já troquei para D, como eu falei anteriormente, né? Então, a diferença do investimento como proporção do produto menos o investimento com proporção do capital é maior que a depreciação. Então, o investimento com proporção do produto é estritamente maior, é bem maior que a depreciação. Tá? Isso aqui é um investimento líquido. Um investimento, né, I, Y e K. Né? Esse é um investimento líquido. O investimento líquido é maior que a depreciação. Consideramos agora que o pressuposto de que os efeitos da demanda agregada do investimento se fazem sentir no curto prazo, enquanto desconsideramos no mesmo período de tempo os efeitos da oferta agregada do estoque de capital aumentado, pode ser justificado. Tá, eu já falei sobre isso, desculpe, eu voltei para lá.
adiantando aqui, né? Continuando. Recuperando 6, que é a identidade de acumulação, recupero 5, que é o nosso processo de maximização do valor presente, né? Aqui, né? Substituo o 6 em 5, então vai entrar aqui, e T, né? E eu obtenho 8. Então eu substituir, tá? Aqui, tá aqui, ó, IT, PI, IT, PI agora e esses Ks aqui, né? E aqui D, PI e de novo aqui, né? O IT agora com a identidade de acumulação, tá? Aí agora eu tiro a derivada parcial em relação a N, tá? Derivo em relação a N, que eu estou seguindo agora aquelas etapas que eu descrevi lá na etapa 1 e na etapa 2, tá? Eu fiz essa menção lá no vídeo anterior, né, vídeo 1, e agora eu estou fazendo essa derivada parcial em relação a N, derivei, igual a zero, condição de primeira ordem. Aqui eu tenho que P vezes a produtividade marginal do trabalho, nível de preços vezes a produtividade marginal do trabalho, menos o salário, é igual a zero. Por quê? Porque de onde sai isso? Sai dessa dedução aqui, né? Se 1 divididos por 1 mais R elevado a T vezes esse termo aqui é igual a zero, das duas uma, ou esse primeiro termo é zero, ou o segundo termo é zero. Eu vou preferir adotar que esse segundo, vou pegar, né, o fato de que esse segundo termo é igual a zero. Igualei a zero, isolei Fn e tenho a equação 9, que nada mais é do que aquela equação tão conhecida lá do modelo neoclássico, né, de livro-texto, até de graduação, que é Fn, produtividade marginal do capital, é igual ao salário real. Está aí de novo uma base microeconômica, né, muito conhecida de mercado de trabalho, mercado de fatores, o mercado de trabalho, né? Produtividade marginal do trabalho é igual ao salário real. Tá? Agora eu faço a derivada parcial em relação a K, e quero achar a produtividade marginal do capital, que é o que me interessa para o investimento, me interessa mais falando de empresa, né? Aqui é a relação da empresa com o mercado de trabalho. Agora a relação da empresa com o mercado de capitais, tá? Então, mercado financeiro, mercado de capitais. Então aqui eu estou derivando em relação a K, o derivado ficou um pouco maior, né? E aqui continuei o cálculo. Multiplico essa expressão acima por 1 mais R elevado a T, para poder cancelar esses dois denominadores aqui. Multipliquei. Simplifiquei então a expressão um pouco. Continuo aqui. Tá? Derivei. Estou simplificando ainda. Simplifico um pouco mais, de novo. Vamos pausando o vídeo, vamos, né? Vamos deduzindo, né, essas equações, né, fazendo essa parte calculatória aqui, né? E aqui eu recupero a identidade de acumulação, 6. Trouxe de novo a identidade de acumulação para cá. Está aqui, substituo, né? Está aqui, coloco essa identidade aqui. Aqui, reparem que essa identidade, né, é muito parecida. Esse termo aqui, que está entre colchetes, aqui no final, é parecido com a identidade de acumulação. Então eu vou substituir. Tá? E T-1. Já simplifiquei bastante aqui. Continuo simplificando, aqui eu vou multiplicar, né? Faço a multiplicação, tal, aqui em cima. Vou simplificando. E aqui eu adoto uma hipótese simplificadora, que é que os preços dos bens de investimento, que é PI, né, o bem de produção, que é o preço do capital, né, o preço desses bens é igual ao nível de preço geral, ao nível geral de preços. Né? Então eu faço essa hipótese simplificadora. Aí eu vou transformar tudo isso, eu vou poder pegar esse P
e tratar tudo isso como um P só, né? E vou poder simplificar a minha equação. Então aqui, né, virou tudo P. Divido tudo isso aqui por 1 menos D, que é a depreciação. Tá? Dividir aqui, tenho isso aqui. Tá? Continuo aqui. Agora eu vou tirando o mínimo, né? MMC. Vou trabalhando aqui com isso. Desenvolvendo a equação. Simplificando mais. Né? E chego nessa equação aqui. Eu pego essa parte aqui do primeiro termo, tem dois termos, né? Essa parte aqui, FK menos, abre parênteses, R mais D sobre 2B, eu vou definir isso como B. Como B. Vou chamar isso de B. Tá? E aí a equação fica mais simplificada. Eu pego IT menos esse termo aqui, somo com B, divide por 1 menos D. Essa é a minha equação 11. Tá? Agora eu vou fazer uma suposição simplificadora também. No equilíbrio pleno, sem crescimento, quando esse país chega no steady state, no estado estacionário, que é o equilíbrio pleno, né, onde as forças do mercado de capitais, as forças aí de compra, venda de capitais, elas não atuam, né, nesse caso, a variação de capitais, KT menos KT menos 1 é igual a zero. As empresas estão no equilíbrio, né, então elas não compram mais capital. Tá? E aí eu recupero 6, que é a identidade de acumulação, e vou trabalhar agora com isso aqui, né? KT mais 1, menos KT, mais DKT. Como KT menos KT menos 1 é igual a zero, eu vou simplificar, né? E vou ter I estrela, ou I asterisco, é igual a D vezes K asterisco, no equilíbrio pleno. E no equilíbrio pleno eu tenho também que o I T é igual a IT menos 1, quer dizer, não há variação de investimento. O investimento não varia. Então eu tenho I estrela, ou I asterisco. Tá? Agora eu recupero a equação 11, que é essa equação aqui. Recupero ela, aqui. Tá? E vou substituir T no equilíbrio pleno por I estrela. E T não é igual a estrela? Então vem aqui e substitui T por I estrela. E T menos 1, I estrela. E vou substituindo aqui. I estrela aqui, e vou fazendo a algebreira, tirando o mínimo, MMC, né? Fazendo aqui o cálculo, né? E chego, depois de uma passagem aqui, né? Aqui eu multiplico e tal. Aqui eu multiplico por 1 menos D também, né? Para eliminar. E aqui eu tenho R mais D, que é a taxa real de juros, mais a depreciação, vezes o I estrela, que é o I investimento no estado estacionário, menos B, que é aquele termo lá que a gente já mencionou, igual a zero, no estado estacionário. Então agora eu posso definir o meu investimento ótimo, que é a equação 14, que é I estrela, igual a B, divididos por R mais D. Tá? E aí eu recupero 13. Está aqui o 13. Investimento ótimo é depreciação vezes o capital, estoque ótimo de capital, que é K estrela. E faço a igualdade. Esse estrela aqui, B divide por R mais D, e esse estrela aqui, D vezes K estrela. Combino os dois e obtenho 15. Tem essa equação 15 aqui. Tá? Agora eu volto para a equação 11. Aqui. Recupero a equação 11 para achar o equilíbrio pleno.
acho a equação 11 aqui, vou trabalhando, substituo por I estrela aqui, tudo vira aqui estrela. Onde tem I tem menos 1, e T vira I estrela, ou I asterisco. Vou fazendo aqui, subtraio 11 do próprio 11 defasado para o equilíbrio pleno. Então eu pego esse 11 aqui, IT, e subtraio de IT menos 1. Né? Aliás, subtraio de I ótimo, né? Do investimento ótimo, que é o I estrela ou I asterisco. Eu vou subtraindo aqui. 0 menos 0, aqui fica meio estranho, mas é verdade, né? Aqui eu tenho igual a 0, igual a 0. Então aqui fica 0 menos 0. Não precisa de 0, né? Basta botar 0. Fica mais elegante se botar 0. Agora eu venho aqui com um pouco de álgebra, simplifico, elimino esses dois termos, vou simplificando e chego na equação 16, que é IT menos I estrela, ou I ótimo, que é o nível de investimento no período T menos o nível de investimento ótimo. Tá? Observe então que a taxa de juros R e a taxa de depreciação D, elas são frações, né? E tem sinal positivo, a taxa de juros não pode ser negativa, né? Real, ela tem que ser positiva, por suposto, tá? E a depreciação, ela é negativa, tá? Depreciação negativa não, desculpe. A depreciação é menor que 1. Quer dizer, se a depreciação fosse igual a 1, você teria que substituir sempre o capital, trocar o capital toda hora, né? Comprou um ônibus, né? No mês seguinte você já joga fora o ônibus anterior e compra outro ônibus, por exemplo, né? Então, não faz sentido. Então você tem a depreciação, que é uma parcela, né? Uma fração menor que 1. E aí eu tenho que esse termo aqui, 1 mais R sobre 1 menos D, vai ser maior que 1, porque R é positivo e D é menor que 1. E qualquer desvio inicial do investimento do seu valor de equilíbrio pleno aumenta cada vez mais, porque eu tenho isso aqui maior que 1. Se isso é maior que 1, esse desvio do investimento do equilíbrio pleno, que é IT menos I estrela, esse equilíbrio, como isso é maior que 1, vai aumentando cada vez mais. Não? Então, o investimento possui 3 trajetórias temporais que são consistentes com essa regra de decisão. Então, definimos aqui a primeira regra de decisão. 3 trajetórias possíveis, temporais, consistentes com essa regra. Primeiro, quando o investimento tende a infinito, eu tenho o investimento anterior maior que o investimento ótimo. Né? Se o investimento anterior, no período anterior, for maior que o investimento ótimo, o investimento cresce indefinidamente, tende a infinito. Tá certo? Já se o investimento anterior for maior que o investimento ótimo, tá? Isso vai acontecer somente se o investimento anterior for menor que o investimento ótimo. Tá? Se o investimento anterior for menor que o investimento ótimo, o investimento anterior vai ter esse período aqui, vai ter esse comportamento aqui. E aqui, se o investimento no período T, desculpa, aqui é IT, tá errado aqui, aqui tá igual, não pode ser assim, não pode ter 2, maior e menor. Aqui é IT, tá? Tá errado aqui, eu vou trocar depois. Aqui é IT, tá certo? IT menos 1, não é IT menos 1, é IT maior que estrela. Eu vou ter o investimento maior que o investimento ótimo só se o investimento anterior for menor que o investimento ótimo. Tá? Essa é a interpretação. E aqui o IT vai tender a menos infinito, vai decair até menos infinito, se o investimento no período corrente for igual ao investimento ótimo. Tá? Aí o investimento ele vai ser decrescente até menos infinito. As empresas escolhem a terceira regra, que é a regra do investimento ótimo. Elas querem investir até chegar ao nível ótimo. A partir dessa igualdade, o nível de investimento começa a decair. Elas param de investir e vão investindo cada vez menos. Tá? Agora, retomando 15, no equilíbrio pleno, a empresa necessita da seguinte condição. Voltei com 15 aqui, que é aquela igualdade, tá? No equilíbrio pleno, que é I estrela,
e K estrela, a empresa tem essa condição. Esse valor de I estrela, e ótimo, é finito. Tá? A empresa, então, só pode, ao mesmo tempo, seguir essa restrição de longo prazo e também atender a condição de primeira ordem, que é seguir 18, em todos os períodos, que é isso aqui. Ela só pode seguir essa restrição de longo prazo, que é definida pela equação 15, né, e atender a condição de primeira ordem, que é seguir 18 em todos os períodos. Ou seja, o investimento anterior é igual ao investimento ótimo, que é essa regra aqui. Tá? Agora, retomando 14, eu tenho essa equação 14, I ótimo é igual a B dividido por R mais D, combino 14 com 18, cadê 18? 18 está aqui, né? IT menos 1 igual a I estrela, então combino 14 com 18, I estrela e T, tá? Tá aqui, IT menos 1 e estrela, então aqui I estrela e T. Recupero a definição de B, da equação 10', quer dizer, B era igual a esse termo, está lá atrás, se você voltar ao vídeo você vai ver, né? Recupera essa definição de B, tá? 10', e aí eu vou chegar, né? Pego esse valor aqui de B, jogo aqui em cima, no numerador dessa fração, né? E aqui tem isso aqui. Tiro o subscrito T, tá? Arranjo a equação e tenho a equação 19, que é a minha função de investimento. Tá? Então, deduzi aqui a função de investimento baseada numa lógica estritamente microeconômica. Né? Então, consistente, o modelo macro, padrão aqui, com o comportamento de uma empresa, com uma regra de decisão da empresa, com uma regra comportamental da empresa. Então aqui é a função de investimento da empresa. A empresa vai investir de acordo com essa regra aqui, comportamental. Tá? Agora depois eu vou continuar no próximo vídeo, né, tratando aqui, né, um pouco mais sobre a função de investimento. Tá? No próximo vídeo, então, a gente continua. Até lá. Obrigado por me ouvirem.